Bom, então vamos lá. Quero começar falando aqui primeiramente sobre o Luca Orellano, jogador que já foi especulado no Cruzeiro, ó, não sei nem quantas vezes, umas 4, 5. Onde algumas informações lá do Thiago Fernandes e alguns portais que cobram notícias do Vasco afirmou que o Cruzeiro demonstrou interesse no Orellano, que assim, veio para o futebol brasileiro e não teve uma boa adaptação, né? Mas de qualquer forma, eu acho ele sim um bom atleta, ele que é argentino, 23 anos de idade, joga de ponta direita, ponta esquerda, na minha opinião um jogador que poderia sim brigar por essa vaga como titular, até porque mesmo com a chegada do Verón, né, eu ainda não sei como que vai ser a formação de ataque para o Cruzeiro. Pode sim, né, manter ali, por exemplo, o Gabriel Verón, o Matheus Pereira pelo lado direito e um centroavante sendo o Dineno, pode sim. E o meio de campo, como que seria? Chegando o Fernando, o Lucas Romero, e deixaria o Lucas Silva, enfim, acho que ainda faltam algumas opções. Pode ser que o Wesley seja negociado, o Arthur Gomes fica como uma opção de reserva interessante para um segundo tempo, e o Luca Orellano, que nesse ano pelo Vasco foi basicamente um reserva, né? Apenas 23 jogos, um gol e uma assistência. Eu até tinha pensado que ele tinha sido emprestado para o Boca Juniors, que era um time que tinha interesse nele na metade do ano, em agosto, setembro, quando a janela já estava se encerrando, porém o Vasco não aceitou as condições e continuou com o jogador, que foi comprado por um valor próximo de 20 milhões de reais, junto ao Vélez, né? Até mesmo eu vi alguns portais vascaínos falando sobre esse interesse do Cruzeiro e algumas outras especulações, e no geral a torcida entende que o Luca Orellano é sim um bom jogador, tá? Porque o jogador é muito promissor, já demonstrou assim, boas partidas pela equipe Cruz Maltina e pelo próprio Vélez, quando ele foi contratado. Então não sei até que ponto a equipe do Vasco vai ter interesse, né, em emprestar o Luca Orellano, que eu vou deixar aqui também os números dele para vocês pelo Vélez na temporada passada, né, que ele foi muito bem. Obviamente não é um jogador de ficar marcando muitos gols, isso sim tem que ser dito. 50 jogos, 4 gols e 4 assistências, já vinha de uma boa fase em 2021, com mais 59 partidas, 7 gols e 5 passes, e chegou, né, assinou esse contrato bem longo com o Vasco até o final de 2025. Então, para sair, certamente vai pedir uma compensação financeira próxima ao que foi, né, contratado, que seria aí na casa de 4 milhões de euros, né, 20 milhões de reais. Ele que é canhoto, pode jogar pelas duas pontas. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele pelo Vasco, na Série A do Brasileirão. Jogou mais como um ponta direita, até que foi bem nessa reta final. Se eu não estiver enganado, nesse jogo contra o Cuiabá ele deu uma assistência, né? O último jogo dele, no dia 2 de novembro. Dá pra ver que ele estava realmente fora de cogitação. 18 jogos, 6 na condição de titular na Série A, um gol e uma assistência. Bem diferente dos números, né, que ele chegou a ter pela equipe do Vélez em 2022, onde na Liga ele havia marcado nos primeiros meses, no caso, 2 gols e 4 assistências também, até ser negociado com o Vasco. Acho um bom jogador, eu não ficaria surpreso se o Vasco não quisesse negociá-lo logo com o Cruzeiro, com um rival dentro do futebol brasileiro, mas se chegar perto do que o Vasco pagou, ainda mais que o clube vai investir bastante em reforços para o ano que vem, eu não ficaria surpreso se poderia sim realmente sair um acordo, né, entre as partes. Vamos esperar, vamos ver se vai ter realmente esse interesse. Foi só uma consulta, não é o nome que eu acho que chegaria para ser um titular incontestável, mas para complemento de elenco eu acho interessante. Que no caso eu vou falar aqui com vocês sobre algo que eu achei bem interessante do Cruzeiro fazendo no mercado, que é o que eu concordo totalmente. Eu gostei muito dessa notícia que eu vou trazer aqui agora. Bom, onde eu quero falar aqui então sobre o Lucas Alário, né? Onde o Samuel Venâncio trouxe essa informação que eu achei muito interessante, ó. Na busca por um centroavante e com a saída e com a ideia, né, de não errar em 2024, o Cruzeiro consultou também a situação do Lucas Alário. Valores são altos para o mercado brasileiro no momento. O clube, por enquanto, tem Rafa Silva já anunciado e o Juan Dineno com negociações bem avançadas, né? Que recentemente também foi especulado na equipe lá do Internacional e atualmente está lá no Frankfurt da Alemanha, não tem jogado com muita frequência. Enfim, o jogador que é muito conhecido por conta de uma boa passagem, né, pelo River Plate aqui no futebol sul-americano. Eu vou deixar aqui para vocês os números do jogador nos últimos anos. Que é aquela coisa, ele jogou muitas temporadas lá no futebol alemão, até me surpreendeu bastante, porque ele foi lá para o futebol europeu, se não tiver enganado, com 26, 25 anos, né? E conseguiu realmente ter um bom desempenho nos primeiros anos por lá, ó. Pelo Bayer de Leverkusen, primeiro ano 10 gols em 26 jogos, depois 14 gols, depois 12, depois 15, até uma temporada ruim, 2021-22, 7 gols em 33 jogos. E se mudou para o Frankfurt, também da primeira divisão do futebol alemão. Ano passado, né, foi a última temporada que ele jogou, 22-23, ou seja, parou de jogar em julho desse ano, não entrou mais em campo, apenas 2 gols em 26 jogos e está encostado, né? Será que ele vai ficar por lá esse tempo todo? Não sei.
O contrato dele com a equipe alemã vai até julho do ano que vem, ou seja, até terminar a próxima temporada europeia, e certamente teria bons times no futebol sul-americano, ou até mesmo na Europa, interessados no centroavante, como por exemplo o próprio River Plate, no qual ele teve um bom período, né? 2015 até chegou a enfrentar o Cruzeiro, 16 jogos, 8 gols, 2016 15 gols marcados e o auge dele em 2017, 17 gols, 5 assistências em 37 jogos, até ser negociado com o Bayer Leverkusen. Acho sim um bom jogador, acho interessante o Cruzeiro ter essa postura, né, de ter 2 centroavantes de peso para a próxima temporada, que é algo que se o Cruzeiro tivesse feito nesse ano, eu acho que dificilmente erraria. Por exemplo, trouxe o Gilberto com um salário alto, como por exemplo um dos principais reforços do time, trouxe. Se tivesse trago outro jogador para competir com o Gilberto, fora essa questão da competitividade, poderia ajudar, e também eu acho que esse outro atleta poderia ter ajudado, né, o Cruzeiro. Bom, então vamos lá, quero trazer essa informação aqui, né, lá junto com o Guilherme Pio, que o Emerson Pansieri, que trouxeram essas informações de que alguns clubes no Brasil monitoraram a situação do Marlon, que já era de se esperar, né. Ele traz aqui que Inter e São Paulo demonstraram interesse no jogador, e os dois clubes indicaram que poderiam oferecer jogadores ao Cruzeiro em uma composição, né, jogadores mais de um dinheiro do negócio. Além disso, Corinthians e Bahia também sondaram o atleta, que foram os clubes aí que mais foram especulados nos últimos dias. Dependendo do Bahia também, eu não ficaria surpreso se o Grupo City colocaria um valor próximo, na minha opinião, que vale o lateral esquerdo, né? Que nesse ano foi muito bem, o melhor ano da sua carreira isolado, né? 41 jogos, 3 gols e 3 assistências. O Marlon tem apenas 26 anos e, obviamente, né, o contrato se encerrando no final do ano que vem. Até em entrevista ao canal do Samuel Venâncio, ele falou que tem um desejo de continuar, né? Então eu acho que não ficaria tão complicado o Cruzeiro manter o jogador, que tem um papel importantíssimo. Só que eu tentaria ao máximo possível renovar esse seu contrato, caso o Cruzeiro realmente tenha interesse de seguir, né, com o jogador. Se for para vender agora, né, em janeiro, fevereiro, pode sim acabar saindo bom negócio, porque na minha opinião hoje ele vale algo na casa de pelo menos 30 a 35 milhões de reais. Mas, Gustavo, não é um número muito alto. Para o futebol brasileiro mas vocês vão lembrar que o próprio Marlon recebeu consultas do futebol russo, que seria até de 26 milhões de reais, e o Ronaldo não estava interessado de forma alguma em vender o jogador, ainda mais na reta final da Série A. Pensa se o Cruzeiro perde o Marlon. Mesmo tendo o Kaique, era uma mudança que não iria ficar legal para o clima dentro do Cruzeiro, e o Marlon acabou se valorizando, né, de setembro para cá, foi quando a janela do futebol russo se encerrou. Vale lembrar também que ele e o Juninho Capixaba, na minha opinião, são dois jogadores muito parecidos e com valores de mercados parecidos também. O Juninho Capixaba quase foi jogar no futebol russo, até em outros vídeos eu falei que ele tinha ido, né, mas ele não foi não, cara, eu fiquei surpreso. Ele jogou de agosto para cá pro Red Bull e eu não sabia. Olha isso, cara, pra vocês verem como que é as coisas. Eu jurava que ele tinha sido vendido porque a proposta era muito boa. Era mais de 30 milhões de reais, quase 36 milhões, se eu não estiver enganado, pelo lateral esquerdo. Até o Red Bull chegou a sinalizar com o negócio e não avançou. Então acho que o Cruzeiro pode conseguir um valor altíssimo, cara. Eu acho que, se aparece 35 milhões de reais pelo Marlon, cara, mesmo ele sendo um jogador excelente, na minha opinião, pode até ter sido o melhor atleta do Cruzeiro no ano passado. Cara, esse valor dá pra fazer muita coisa interessante. Ainda mais que o Cruzeiro tá contratando jogadores livres, cara. Tipo, contratou o Dineno sem contrato, o Lucas Romero por $1 milhão. Dá pra fazer algo bem interessante mesmo. E, enfim, se chegar a um valor próximo disso, eu acho que compensa. Agora, se for 15, 20 milhões, 20 milhões, se apareceu 26, cara, porque vai vender por 20 pro Brasil, né? Então é realmente difícil para um time aqui do futebol brasileiro, não acho que deva sair negócio. Mas enfim, será que poderia ter alguma troca? Será que aí compensaria? Porque dependendo, né? Se for receber um jogador que vale 20 milhões, mais 20 milhões em dinheiro, quem sabe não poderia sair negócio. Eu quero focar aqui então nesse vídeo sobre algumas opções do Internacional, clube que demonstrou interesse no jogador e no caso estaria disposto a oferecer alguns atletas, tá? Não seria apenas um, na composição dessa negociação, de acordo aí também com a Rádio Itatiaia, né? Vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Bom, primeiro aqui é o atacante Pedro Henrique do Internacional, 33 anos de idade, atleta que viveu muitos altos e baixos nesse ano. Ainda assim terminou o ano bem, né? 33 anos, joga aí como um ponta direita, ponta esquerda, na temporada 50 jogos, 12 gols marcados e 4 assistências ainda. Ele que havia chegado para o Inter no ano passado, onde terminou bem, né, a Série A, jogando aí pelo Inter, que brigava até pelas últimas rodadas pelo título, 8 gols em 36 jogos, além também de 3 assistências. Ele até chegou a ser especulado em alguns times no Brasil, como o Palmeiras, mas a pedida do Inter sempre foi muito alta, mais de 20, 30 milhões para um atleta de 33 anos, era obviamente para não vender o jogador, que desse ano, apesar de ter jogado mais, né, manteve uma média parecida de participações e gols que ele teve no ano passado. Longe de ser um jogador ruim, acho ele muito bom. Se chegasse para o Cruzeiro, por exemplo, até teria condições
de ser titular, jogou muito bem, né, contra o Cruzeiro, até marcou gol naquele jogo, e é um atleta que anteriormente ao Inter, né, ainda não tinha se destacado bastante no futebol brasileiro. Ele já tinha passado aí pelo futebol francês, suíço, turco, jogou também um tempo no Azerbaijão, no Cazaquistão e na Grécia, cara. Passou por vários clubes diferentes do futebol europeu, né, daquela região ali perto, próximo da Turquia. Foi bem pelo Sivasspor também da Turquia, 8 gols e 4 assistências em 2022, até chegar no Inter na metade do ano. É aquela coisa, ele tem um valor de mercado hoje na casa que eu vi aqui, ó, pelo site Transfermarkt, 3 milhões de euros, 15 milhões de reais. Será que o Inter estaria disposto a se desfazer do jogador? Depende, né? Porque deve ter um investimento maior também para o próximo ano, deve ter uma renovada. Não sei se o Pedro Henrique seria um titular incontestável, mas não tem como falar que ele não faz parte dos planos ou que seria fácil uma negociação. E assim também como o Cruzeiro, né? Não vai trocar o principal atleta num jogador que não agregaria, fora ainda uma compensação financeira. Por isso que eu igual estou falando desde o início do vídeo, né? Acho muito improvável desse negócio com o Marlon acontecer nos times do futebol brasileiro, a não ser que ele chegue para 2025 sem contrato, né? Aí é outra